Bom dia, boa tarde, boa noite no nosso grande inverno do mês de julho. Estamos aí avançando, né? Mas julho vai passar e agosto também. E daqui um pouco nós vamos estar falando sobre nossa primavera, né? Que já vai estar começando. Mas nesses tempos, né, que nós estamos vivendo, a gente precisa concentrar a nossa vida, focar naquilo que é importante, aprender, se instruir, não ficar só, né, debaixo da coberta olhando televisão, olhando filme, qualquer coisa, né? Vamos aprender? E esse é o objetivo do nosso MBCVcast de toda quinta-feira à noite, é que você tenha um momento onde você possa ter um conteúdo que seja importante, relevante e, por que não, compartilhar com pessoas que você sabe que também possam usufruir desse conteúdo. E essa quinta-feira, né, nós temos uma convidada, já é recorrente, já veio em outras oportunidades, que é a nossa enfermeira Maristela Peixoto. A Maristela, ela é enfermeira também, ela é professora na Universidade da Fevale, né, onde ela também instrui no curso de enfermagem, né? Então é uma pessoa que está aí no mercado, vivendo as coisas do momento, né? E também ela me informou hoje, né, que ela participa do projeto Randon. Quem não se lembra desse projeto lindo, né, que nos anos 60, 70, era muito popular, os médicos, muitos participavam, porque principalmente querendo ir para os lugares que tinham maior dificuldade, um projeto lindo, mas uma hora dessa ela vem só falar sobre isso. Seja bem-vinda, Maristela, mais uma vez. Obrigada, boa noite a todos, quero agradecer o convite de estar aqui nesse dia frio, aqui nessa noite fria, né, mas como eu disse a pastora, a gente logo tá chegando a nossa primavera, tá frio lá fora, mas aqui dentro tá bem quentinho e o coração tá bem quente também. É, isso aí. E hoje, claro, a gente tem alguns assuntos, né? Eu chamei a Maristela para a gente falar sobre DSTs, e aí ela me informa, né, que já não é mais DSTs, mas são ISTs. E o que é IST para nossa audiência poder entender isso, Maristela? Então, tá certo. A gente tem essa terminologia agora utilizada, né? IST significa infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Então, a gente sempre falava de DST, mas que era doenças, mas são infecções. Então, a terminologia mudou um pouquinho. Então, e é um termo tão importante, e é um tema tão importante, né? Porque há algum momento atrás aqui eu estava pesquisando sobre isso e peguei um dado um pouco antigo, né? Mas só para a gente ter um parâmetro, né, gente? Em 2020, 1 milhão de pessoas no Brasil se declararam com alguma dessas doenças. Quais são as doenças que a gente poderia assim, citar que são mais frequentes e que faixa etária? Bom, então a gente tem as mais frequentes ou talvez as mais comuns dentro da sociedade que se fala mais, né? Então é o HIV, né? Que é o vírus da AIDS, né? Que desencadeia a doença AIDS. Sífilis, que é uma doença muito antiga e que está tendo assim um sobressalto nos dados, os números são alarmantes, né? Gonorreia, a gente também tem o próprio HPV, que para as mulheres é algo muito, muito preocupante, porque o HPV ele é precursor do câncer do colo do útero, então é algo que a gente precisa ter, né, e discutir isso também, e as hepatites, né? Então essas são as que mais predominam. Tem outras tantas, mas as que mais predominam são essas. Então, e qual faixa etária que tu me diz? Então assim, a gente tem dois extremos, os adolescentes, os jovens, mas o que nos preocupa também é a população acima de 60 anos. Mas, peraí, vamos só falar um pouquinho sobre os adolescentes. Principalmente os adolescentes, porque parece-me, e pelo trabalho que a gente realiza também com as crianças aqui na igreja, né, que eles estão já se despertando e começando
a vida sexual bem mais cedo do que era aí nos anos 70, 80, né? Que se tinha aquelas previsões, assim, gerais em torno de 17, 18 anos. Hoje não mais, né? Hoje, com muito menos idade, isso está acontecendo. Então, qual é a predominância nessa faixa etária? Então, o que a gente tem? É muito importante o que tu traz. A gente tinha o início da vida sexual nos anos 50, 40, precoce. Mas o que era diferente? Era com um único parceiro. Hoje a gente tem o início da vida sexual bem precoce também, 12, 13 anos, porém com múltiplos parceiros. E aquela coisa de não acreditar no que pode vir, né? Não, isso é história, isso não acontece comigo. Então, essa certa excesso de confiança que o adolescente tem, muitas vezes faz com que ele se contamine. Né? Então a gente tem algumas histórias assim de adolescentes contando, né, de uma mesma noite ter tido 3, 4 relações sexuais desprotegida. Então isso aumenta a incidência, né, e coloca ele numa vulnerabilidade maior para o risco de doenças, dessas infecções, principalmente sífilis e HIV, né, e o HPV. Na população idosa, o que uma mulher ou um homem de 60 anos? Bom, a mulher de 60, 70 anos de hoje, ela entende que o uso do preservativo é para não engravidar. Então, ela entende que 70 anos, como ela não vai engravidar mais, 60 ou mais, ela não vai engravidar, para que usar o preservativo? E aí ela fica vulnerável também ao risco de contaminações. Nossa, então esses dois extremos hoje são os mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Alguns dados, alguns registros, inclusive do DataSUS, que é um órgão do Ministério da Saúde, descreve que Porto Alegre é a capital nacional com o maior número de casos de HIV na população acima de 60 anos. Então, a gente tem um dado extremamente alarmante. Novo Hamburgo, tu tem alguma coisa? Novo Hamburgo, entre 21 e 24, dados do DataSUS, nesse período, 25 casos de HIV na população acima de 60 anos. Pode parecer 25 casos. Isso é o que a gente tem notificado, registrado. Que está em tratamento, no caso. Exatamente, que na verdade desenvolveu a doença, né? Porque eu posso ter o HIV e não ter desenvolvido AIDS. Então, se eu estou com o vírus, não estou tendo nenhum tipo de sintoma, alguma coisa, eu não busco serviço de saúde. Claro. Ou se busco do serviço de saúde, nem toda vez o profissional vai oferecer para fazer os testes rápidos. Nós temos pela rede SUS, né, em qualquer lugar do Brasil, testes rápidos para HIV, para sífilis, hepatite B e hepatite C. Ele é feito em torno de 20 minutos, você já sai com o resultado. Só repete o lugar. Em qualquer unidade de saúde do SUS, no Brasil inteiro. Qualquer unidade. É claro que tem que ver o fluxo das unidades, né? Algumas unidades, não tem como dizer como que é as unidades por horário. Mas indo numa unidade de saúde, procurando uma unidade de saúde, posso solicitar que eu gostaria de fazer os testes rápidos para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Nossa, olha aí que isso informação. Em 20 minutos tu tem um resultado, né? E o que é importante? Eu tenho este resultado e eu já saio daquela unidade com ou tratamento ou encaminhamento, dependendo da situação. Mas, Maristela, isso assim, me deixa um pouco preocupada, assim, porque eu lembro que na década de 70, 80, a gente tinha o HIV como quase uma doença incurável, enfim, assim, quem viveu naquela época sabe o que eu estou falando, que quando tinha uma pessoa que era diagnosticada, nossa, ela era isolada. Na verdade. Né? Na verdade, a gente tinha aquela questão do grupo de risco, né? De grupo. Aquele grupo de risco iniciou, né, no primeiro momento com os homossexuais, né? Então, que eram as pessoas mais vulneráveis. Hoje em dia não temos mais grupo. Todos somos vulneráveis à doença, né? Se a gente não soubesse prevenir, a gente está vulnerável à doença.
Com o uso da medicação, o avanço da tecnologia na área da saúde, hoje essas pessoas elas têm uma sobrevida muito longa. Né? Então elas fazem uso do tratamento e se elas não tiverem nenhuma outra doença oportuna, por exemplo, um resfriado que pode pensar uma pneumonia e aí sim ela pode desencadear então outros problemas. Caso contrário, ela tem uma sobrevida muito grande. Né? Até as próprias medicações que eram antigamente era assim, 10, 12, 15 comprimidos. Era coquetéis. Coquetel, né? Hoje é 2, 3, né? Inclusive tem alguns pacientes que fazem uso de um único medicamento que conseguiram, os serviços, né, a indústria farmacêutica conseguiu condensar alguns medicamentos que antes eram divididos, hoje em um único medicamento. Não são todos os pacientes com HIV, com AIDS, que tomam somente uma medicação, mas alguns conseguem. Tá, mas aí agora vamos para uma questão prática. Primeiro e depois a gente vai ver prevenção. Mas me diz uma coisa, por exemplo, vamos pegar agora os 60 a mais. Sim. Né, que assim... Também houve um boom nessa faixa etária, porque há algum tempo atrás, uma pessoa com 60 anos era uma senhorinha que fazia crochê, tricô em casa, usava chinelinho de pelúcia. E esse perfil também mudou muito, né, Marcelo? E tem mudado, né? Porque se a gente parar para pensar, as mulheres de 60, 70 anos, elas têm um outro perfil, elas conseguiram se avançar, pegando mulheres, né? Elas conseguiram avançar. E eu costumo dizer que eu brinco muito com os meus alunos, eu digo, os avós de vocês têm relação sexual. Não, e aí eles já dizem, não, minha avó não tem. Tem, gente, tem. Os avós, as pessoas acima de 60 anos têm. E é importante esse movimento, é importante, se faz bem para a saúde, né? Por que não pode? Mas a gente, a sociedade, por um longo tempo, criou também esse modelo de pessoa acima de 60, que era a vovó fazendo crochê e que essa vovó talvez não tivesse desejo sexual. Que esse vovô que ia fazer lá também não tivesse. Não, gente, eles têm desejo sexual e faz bem para a saúde. Então, eles precisam ter as relações sexuais. O que é importante é ter consciência disso. Sim, mas é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, vamos falar, para os adolescentes também, mas mais para essa faixa etária. Como que é transmissível, por exemplo, vamos falar da AIDS. A gente já falou isso uma vez, mas eu acho que é importante a gente repetir. O beijo, é a relação sexual sem o preservativo. O que é que transmite? Bom, vamos pensar. Eu tenho um ferimento, eu tenho HIV, eu tenho um ferimento na boca, né? Vou beijar alguém que tá saudável, que também tem uma porta de entrada. É a forma. É a forma. Então, assim, todo beijo vai transmitir? Não. Mas agora, se eu tenho uma pessoa que tem uma lesão de boca, eu tenho uma pessoa que tem uma lesão na mão, um corte na mão, eu vou vou dar a mão para aquela pessoa com a minha mão machucada também? Né? Então, é transmitido pelo sangue. Sangue, pelo esperma, né? Então, assim, por secreções. Então, a gente tem que... Saliva? Se a pessoa... Voltando, vamos pensar. Se a pessoa tem um corte, ela tem um HIV, ela tem um corte aberto, né? Então, ela vai ter um contato. A outra pessoa também tem. A gente vai ter duas portas abertas. E o risco é menor? É, mas existe. Só para você ter uma ideia, a gente costuma dizer, o vírus do HIV, se ele cair aqui, a gente passar um paninho com álcool, vai morrer. Mas, por exemplo, da hepatite vai durar mais tempo. Tanto é que a gente se preocupa muito com HIV. Mas, por exemplo, eu vou lá na manicure, faço a unha. Ai. O mesmo alicate ela usa para A, B, C, D pessoas, né? E talvez não faça uma boa esterilização, eu tenho o risco de me contaminar com hepatite. Então, também temos que pensar nesse sentido. Tá, mas qual é a raiz da hepatite? Tu diz assim, o vírus da hepatite, a transmissão, ela é viral, né? É vírus. É vírus. Então, ela vai... Mas por que ela entra dentro da sexualmente transmitida? Porque ela pode ser transmitida na relação sexual.
Entendeu? A hepatite B, ela pode ser transmitida então, via relação sexual. Uma pessoa que tenha a hepatite B tem e a outra não. E se elas tiverem imunossupressiva, que se elas tiverem com a imunidade baixa, se tiver abertura, né, de fissura, porque várias coisas podem fazer uma fissura na vagina, no pênis, né, até mesmo um papel higiênico, né, mais áspero, pode fazer microfissuras. Isso são campos de entrada, né? Nossa. Então, na verdade, a impressão é que se está vulnerável. Nós estamos... Não é impressão. Não, é exatamente. Não existe grupo de risco. A gente está vulnerável, né? Então, o que é importante? Qual é o método de prevenção? O uso do preservativo. Eu ia dizer, a prevenção, então... Não, agora vamos falar dos 60 a mais, né? A prevenção para os 60 a mais, que já viveram a vida toda, e não tem mais essa preocupação com gravidez. Então, o uso do preservativo é uma. É válido. Agora eu vou fazer uma coisa que... Vou falar uma coisa que... É válido eles pedirem exames? Para o seu parceiro? É. Com certeza. E aí eu vou dizer que não é só o idoso, né? Todos nós deveríamos. Vamos perguntar para quem está nos ouvindo. Você sabe o que seu parceiro ou parceira está fazendo neste momento? Você botaria a mão no fogo por todos? Uhum. Quem sabe do outro? Uhum. Só nós sabemos de nós mesmos, né? Então eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não imagina. Eu, por exemplo, em consultório, fazendo um dia um citopatológico numa senhora de 65 anos, e ela numa conversa, e ela diz, eu fiquei viúva, tive só um único relacionamento, e agora encontrei uma outra pessoa. Durante a conversa, a gente oferece, a gente tem como rotina, nós da academia, de oferecer os testes rápidos. Ofereci o teste rápido para ela lá, numa boa, e o teste deu positivo para sífilis. E o mundo acabou naquele momento para aquela pessoa, né? E aí ela diz para mim assim, mas eu conheço ele há tantos anos, ele foi casado com a minha melhor amiga, porque não sei o que, não sei o que. E aí? Será que você conhece de fato? Né? E aí ela se contaminou dele. E aí, claro, depois a gente foi pesquisar e junto com ela, chamamos ele, aí conversamos e tal. Ele tinha tido um relacionamento entre essa pessoa, né? Então, e foi da onde ele se contaminou. Mas o excesso de confiança, porque já conhecia ele, já tinha tido, né? Não fez, e também por desconhecimento de provocar e dizer, olha, você teve relação com outra pessoa, vamos usar preservativo, vamos fazer teste rápido. Né? É que nessa faixa etária, normalmente, eles se ofendem com isso. Exatamente. Se ofendem com isso. Às vezes, chegar para um homem de 70 anos e dizer para ele, olha, para relação sexual tem que usar o preservativo, vai ter uma questão, vai mexer com ele, porque tem a questão da ereção também, né? Então tem isso também, será que se ao colocar o preservativo eu não vou ter né, a ereção? Muitas vezes um homem de 70 anos, ele nunca usou preservativo, né? Porque tem uma questão cultural também, né? Então tem vários fatores. Então é importante sim. Claro, a mulher também temos o preservativo feminino, né? Que a mulher precisa se empoderar e buscar isso. As unidades de saúde do Sistema Único têm tanto o masculino quanto o feminino. E é gratuito, né? É gratuito. Só passar. Mas voltando, já que a sífilis, como forma tu disseste, é a mais incidente hoje. É a mais incidente. No Rio Grande do Sul, nesse período, a gente tem sífilis a gente classifica a sífilis em 3 fases, né? A adquirida, que é a sífilis que dá na população em geral, né? Em várias faixas etárias. A sífilis na gestante, que é algo gravíssimo. A gente nem tocou isso ainda. E a sífilis congênita, quando a gestante não trata, né? Quando ela e o parceiro não tratam, transmitem para as crianças. Então, se hoje eu não saberia te dizer, qual é o número de crianças internadas na UTI NEL do Hospital Municipal por sífilis, mas eu garanto que o número é relativamente alto. Tá? Então, nós temos um número bem alto de sífilis nas crianças, nos bebês recém-nascidos. São bebês que precisam muitas vezes ficar 10 dias internados em tratamento.
Né? Porque a mãe se contaminou, a mãe não conseguiu fazer o tratamento. Às vezes a mulher faz no primeiro trimestre da gestação o tratamento e se recontamina porque seu parceiro não se tratou ou porque o parceiro teve outra relação sexual e acabou contaminando. Para o tratamento da sífilis, vamos lá, qual que é esse tratamento? O tratamento é um tratamento extremamente acessível, um tratamento que eu acho que muita gente já fez. Penicilina. Ah, sim. A famosa bezetacil. A bezetacil. Então, esse é o tratamento para sífilis. É claro que temos tratamento medicamentoso, mas o tratamento medicamentoso para gestante não dá. Porque a sífilis, a única medicação que ultrapassa a barreira placentária, então que vai, no caso, tratar também o bebê para que o RN não nasça com sífilis, é a penicilina. E eu preciso tratar a gestante e seu parceiro. Tá. Quais são os sintomas que as pessoas têm para sífilis? Eu acho assim que tu poderia falar uns 3, 4 aí para a gente poder, porque a gente tem uma audiência, muitas pessoas diferentes, né? E às vezes a pessoa, eu tô com uma coceirinha. Não, o que é? Qual é o sintoma? Bom, a sífilis, a pessoa tem a relação sexual desprotegida. Em média de 7 a 10 dias depois vai aparecer uma pequena feridinha, algo muito pequeno. Por exemplo, a mulher que faz uma depilação, mulher que faz uma depilação com cera ou mesmo com aparelho de laser, fica às vezes uma pequena lesãozinha ali, uma pequena feridinha, né? Ou até mesmo um pelo pubiano que fica mais inflamadinho. Na sífilis é algo muito parecido. 7 dias depois isso desaparece e não tem dor alguma. E a pessoa já está contaminada. Que é a primeira etapa da sífilis. Tá, mas e como é que ela vai saber que... Então, qual é o sintoma mais... Bom, depois disso ela começa com algumas lesões. Parece picadas de insetos, principalmente na palma da mão e na sola do pé. Gente. Parece picadinhas de inseto na palma da mão e na sola do pé. Então já é alguma coisa de ficar alerta, né? Uma coisa um pouco mais, né? Essa primeira parte lá que eu falei da feridinha, no homem, no pênis, ele fica uma bolinha, ele abre, tipo, como se... E tem uma certa, não diria nem dor, um desconforto. Né? E ele desaparece depois. Então tem que ficar atento. Teve uma relação desprotegida. Depois de uns 7 a 10 dias apareceu isso, tem que procurar um serviço de saúde. Começou a perceber que na mão tem umas manchinhas semelhante a picada de inseto, busca o serviço de saúde também. Né? O que é preocupante? A sífilis, se não tratada, ela pode ter problemas neurológicos cardíacos. Essa seria a próxima pergunta. A pessoa, ela se distraiu, ela não atentou, não percebeu, né? E aí, então, isso incuba, fica como se fosse incubado. Isso, E aí ela pode ter problemas cardíacos, ela pode ter lesão na face, começar a ter algumas lesões de face, aquelas lesões que a gente acha que é tipo a herpes labial, mas não é, umas lesões. Couro cabeludo também começa a ter algumas lesões. E aí a gente já está falando de uma fase mais avançada da doença. Quanto tempo isso demora? Isso vai variar entre pessoas. Aquelas que estão com a imunidade mais baixa pode desencadear mais rápido, outras nem tanto, né? E aí elas podem, se não tratada, ter problema neurológico, cardíaco e infelizmente pode vir a óbito também. Claro que isso passa bastante tempo, né? Então, em algum momento essa pessoa vai procurar serviço de saúde e vai ser avaliado esses sintomas. E vamos dizer assim, Maristela, que a pessoa não percebeu, quando isso aconteceu no tempo, né? E passa-se anos. Ela pode vir em algum momento ter a doença desencadeada. Não, mas aí, por exemplo, ele ficou sozinho, ela ficou sozinha, passou anos, e depois, então, depois de 60 a mais, ela vai ter uma parceira, um parceiro, e aí? Ela pode contaminar esse parceiro. Está nela, fica nela. O que acontece, para te ter uma ideia? A sífilis, ela chega na célula e ela faz uma cicatriz na célula. A pessoa tratou, para te ter uma ideia, o quanto que é impactante a sífilis no nosso corpo, a pessoa trata a sífilis, faz o tratamento
E depois, passa-se alguns anos, ela pode fazer o teste rápido e o teste rápido vai dar positivo. E aí a gente pede para fazer um outro exame, que é um exame quantitativo, para ver quantos treponema, que é a bactéria, quantos treponemas ainda tem dentro daquela célula. Tem casos que vai ter um treponema, então é a cicatriz. Aquele treponema fez uma cicatriz na célula. É como se eu tô com uma folha de papel aqui, essa folha, essa partezinha aqui, se contaminou. E eu fiz esse corte. Se eu colar aqui, vai ficar cicatriz, vai ficar a marca. Sim. Então vai ficar ali também, tá? Às vezes a gente pega, para você ter uma ideia, 216 cortezinhos dentro. A pessoa tá no auge da contaminação, né? Então, para te ter uma ideia de quantos pode acontecer. Então, pode levar muito tempo e essa pessoa fazer o teste rápido ou fazer um exame de sangue chamado VDRL, e vai ter o quantitativo se sim ou não para sífilis. Sim, e, por exemplo, essa é uma injeção, a bezetacil, A bezetacil é uma injeção bastante dolorida. Eu ia dizer que muitas vezes as pessoas não querem fazer o tratamento, né? Mas ela é extremamente dolorida, a gente sabe. Mas, assim, acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa, as pessoas acima, com 50 anos ou mais, em algum momento da sua vida fez bezetacil. Porque bezetacil era o antibiótico de primeira escolha antigamente. Hoje a gente já tem aí uma gama de antibióticos, né? Mas antigamente bezetacil, né? Tinha dor de dente, era bezetacil. Tudo era bezetacil. Tinha não sei o que, era bezetacil. Era, na verdade, a medicação que as mães pediam para os médicos prescrever, né? Sim. Então, eu acho que foi da bezetacil que surgiu. Qualquer coisa, a gente vai no médico, o médico te dá uma injeção, né? Porque era mais ou menos isso, né? Então, por muitos anos, a bezetacil, ela teve dentro da nossa, como medicação de escolha, né? E hoje ela é, por incrível que pareça, o tratamento de escolha ainda para sífilis, em especial para sífilis na gestante. E para as outras ISTs? Bom, daí a gente tem o HIV, né? Mas a população começa a perder peso, né? Isso é a primeira coisa. Peso, sem estar fazendo dieta, um peso considerável, né? Então, isso é um momento que a pessoa precisa procurar. Tem resfriados de repetição, claro. Aí, eu tive semana passada, tive essa semana, não, né? A gente tá num período que hoje nós estamos no inverno gaúcho, então um pouco, né? Não dá para generalizar tudo. Mas comecei a ter lesões, assim, comecei a ter muita afta na boca, comecei a ter sangramento na gengiva, então é o momento de eu ir procurar para ver o que eu posso estar desenvolvendo, né? Também posso ter me contaminado com HIV, eu tô com o vírus e ainda não desenvolvi a doença. Então, quando eu começar a ter minha imunidade baixa, aí eu posso florescer a doença, exatamente. Só que nesse período eu posso contaminar alguém. E essas vacinas, por exemplo, principalmente do HPV, que vieram, que começaram a vacinar as crianças de 10 anos, como é que é isso aí, Maristela? O que tu pensa disso? Bom, eu sou a favor de qualquer tipo de vacina, né? Então, eu acho que a vacina, se a gente for olhar um retrato do Brasil anterior a toda a onda da não vacinação, né, dessa que houve essa negação em relação às vacinas, a gente vai ver que algumas doenças que a gente já considerava doenças que não tinham mais no Brasil, que estão voltando. Tinha sido erradicado. O sarampo é uma delas, né? Exatamente. A vacina do HPV, o HPV ele tem vários tipos de vírus, né? Dentro, ele é várias classificações. A vacina do HPV, ela tem um resultado muito positivo. E ela tem algumas histórias que, a criança tomou a vacina e teve uma complicação. A criança... Às vezes, a mídia, ela traz... a criança tomou vacina e teve uma complicação. Aí tu vai ler a criança que já era uma criança com uma doença cardiopata, já era uma criança que tinha algumas comorbidades, né? Então, a vacina pode ter contribuído, talvez, mas não é uma coisa definitiva. Então, eu acho que é super importante a gente pensar, refletir sobre as vacinas. Qual é o papel da vacina? É prevenção, né? Então, assim, é inadmissível a gente perder mulheres ainda no Brasil, numa faixa etária de 30, 40 anos ou até menos, por câncer do colo do útero causado pelo HPV.
E isso é um dado que a gente pode trazer em outro momento para discutir. O câncer do colo do útero nas mulheres jovens, causados pelo HPV. Porque não foi tratado, não foi cuidado, foi ignorado. Exato. E o HPV, quais são os sintomas dele? O HPV, ele começa com também na genitália, tanto masculina quanto feminina, né? Ou na região anal, que são pequenos, a gente chama de condilomas. Algo parecido, se a gente for, assim, para a população entender, né? A gente pegar ali a partezinha da florzinha da couve-flor, sabe? Ali, aquela partezinha, algo assim. É uma junção de células de forma totalmente irregular, que fica pequena. Ela não dói. Ela não dói. E às vezes a pessoa não percebe, vai aumentando isso, vai aumentando, né? Vai ficando incômodo. Ele começa inicialmente, em muitos dos casos, na parte externa, e aí depois ele vai entrando para a cavidade interna, né? Então, este é um risco também. Olha, gente, que podcast importante, de utilidade pública. Muito importante, muito importante. Obrigada à enfermeira Maristela por estar com a gente aqui, mais uma vez. E a gente vai trazendo ela à medida que tem algum assunto que a gente acha importante. Bom, a gente falou muitos assuntos aqui nesta noite, mas eu queria retomar, mas encerrar, né, esse nosso MBCVcast, com a enfermeira Maristela, trazendo uma mensagem, principalmente para os 60+. Ela já falou, ela já trouxe até a prevenção, como é que as coisas acontecem, as distrações. Então, você que é 60+, que é uma população hoje muito grande, porque ela aumentou. Considerável, né? Consideravelmente, né? Então, preste atenção, né, no que nós falamos aqui nesta noite. E se ame mais, né? Eu acho que quem se ama, se cuida, né? Eu acho que esse é o lema que a gente precisa. Se eu me amo, eu preciso me cuidar. E que, em especial, a mulher de 60+, se empodere e diga não numa relação desprotegida. Sim, ela vai em busca de uma relação protegida. E sim, ela tem que ter relações sexuais, mas com proteção. E se você tiver... Se você gostar mesmo, porque o problema, Maristela, é que, principalmente as mulheres, elas amam tanto que não querem, não é machucar a palavra, né? Incomodar o parceiro. Mas elas, antes de amar o parceiro, elas precisam amar a si. Então, se eu me amo, eu preciso me cuidar. Então, a minha forma de cuidado é usar o preservativo. Olha aí, gente, super dica. Se você tem aí, quem sabe tua vovó aí tá namorando, né? Teu vovô tá namorando, porque hoje isso está muito comum. Passa esse conteúdo para ele ouvir, porque é uma consciência que nós precisamos ter até para que eles vivam mais e mais saudáveis. Exatamente. Envelhecer não é sinônimo de doença. Envelhecer é sinônimo, né, de felicidade, de empoderamento, né, e ter um envelhecimento bem sucedido. Então tá, muito obrigada mesmo por estar com a gente, por fazer, né, esse serviço tão importante para a nossa comunidade aqui, não só de Novo Hamburgo, né, porque nós temos pessoas que nos vêm de várias partes do Brasil também, mas que você possa, né, aproveitar esse conteúdo nessa quinta-feira à noite e transmitir para quem você acha que vai fazer muito sentido. Tchau, gente, obrigada. Tchau, obrigada.